E aí, tudo bem? Vamos trabalhar? Nós teríamos hoje 2 períodos de história e eu quero conversar com vocês um pouquinho, contar um pouquinho de história para vocês, tá? A gente já viu na aula que o ser humano, a partir do momento que descobriu a agricultura, que começou a plantar e colher, ele se fixou nos lugares, ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, né? Quer dizer, ele deixou de andar pela terra procurando alimento e passou a se fixar num determinado local para produzir o seu alimento. Bom, assim sendo, há mais ou menos uns 4.000 anos atrás, surgiram as primeiras cidades, né? A gente já viu que inicialmente eles tinham as aldeias, essas aldeias se transformaram em vilas e essas vilas formaram as primeiras cidades. E nós vamos chamar essas cidades, a história chama essas cidades de civilizações, né? As primeiras civilizações surgiram há mais ou menos 6.000 anos atrás, perto sempre de rios, de grandes rios. Por que perto dos grandes rios? Porque os rios, além de eles fazerem canais para irrigar suas lavouras, quer dizer, para levar água nas suas lavouras, porque essas regiões eram bastante secas, eles também, quando nas épocas de chuva, né, o rio subia, e quando o rio baixava, ele deixava ali no chão, na terra, aquilo que nós chamamos de humus, né, que é adubo, ou seja, os restos de animais, os restos de vegetais ficavam ali, né, e se transformavam em adubo e deixavam o solo, a terra bem fértil para eles plantar e para eles colher. Lá na região do Oriente Médio, né, tem 2 rios bem importantes, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Tem também o chamado Rio Amarelo, o rio Indo e o rio Nilo. Ao redor desses rios que se formaram as primeiras grandes civilizações, né? A mais antiga delas foi chamada de Mesopotâmia. A Mesopotâmia se formou próximo a esses 2 primeiros rios que eu falei, o rio Tigre e o rio Eufrates. E o termo, a palavra Mesopotâmia, significa terra entre rios. Ali na Mesopotâmia surgiu a Suméria, surgiu Ur, surgiu a Babilônia, né? Surgiram vários povos que a gente já ouviu falar através da Bíblia, por exemplo, né? E a Mesopotâmia, ela nos deixou algumas heranças interessantes, né? Deixou para nós, nos dias de hoje, algumas coisas que vêm desde os tempos da Mesopotâmia. Por exemplo, esse modelo de cidade organizado em quadras, né? Uma quadra do lado da outra, as ruas no meio, foi um modelo desenvolvido lá na Mesopotâmia. Também vem de lá a primeira forma de escrita. Os fenícios desenvolveram a chamada escrita cuneiforme, que nós vamos falar na próxima aula. O que foi a escrita cuneiforme? Eles não tinham papel na época ainda, eles pegavam barras de argila, né, e faziam com cunhas, com material pontiagudo, eles faziam desenhos, figuras, deixavam a argila secar, e aí essa argila seca se transformou nos primeiros escritos, que vai dar origem na primeira forma escrita. A gente já viu que a pré-história é o período que vai desde o surgimento do ser humano na Terra até o nascimento da escrita. A história vai nascer com a escrita, mais ou menos 6.000 anos atrás, ou, como a história fala, 4.000 anos antes de Cristo. Além da Mesopotâmia, que nasceu entre os rios Tigre e o rio Eufrates, entre esses 2 rios, né, ali próximo a essa região, outras civilizações também foram se desenvolvendo. Por exemplo, próximo ao rio Nilo, há mais ou menos 5.500 anos atrás, nascia a civilização egípcia, que vai dar origem ao Egito atual, né? Todo mundo já ouviu falar das pirâmides, da esfinge, das lendas do Egito. Depois, mais ou menos 4.500 anos atrás, no rio Indo, vai nascer a civilização hindu, que é a Índia atual, aquela região onde fica a Índia atual. Mais tarde, próximo ao Rio Amarelo,
vai nascer a civilização chinesa. Então, são 4 grandes civilizações antigas que surgiram a partir de 4 grandes rios: a Mesopotâmia, o Egito, a Índia e a China, né? E eles surgiram em função do desenvolvimento da agricultura e deixaram para nós muitas heranças interessantes.